e está aqui para cumprir agora, para falar sobre uma série de streaming da Netflix, série chamada Adolescência, que teve uma repercussão gigantesca, é a série mais assistida de todos os tempos. Acho que alguns pontos explicam isso, né? É uma série de 4 capítulos, então é mais fácil de ser maratonada, dá para matar assim bem rapidamente. Segundo, ela é super elogiada e tem uma produção muito diferente no sentido de como ela foi filmada. É um plano sequência super criativo e bem feito. Então, no que se refere às qualidades cinematográficas da série, é incrível, é muito rica a forma como ela foi filmada, a qualidade de filmagem e, claro, a atuação do elenco impecável. É incrível o modo como os atores se colocam ali, como os personagens vão sendo mostrados e também o modo como a história é contada. A gente vai tentar não dar spoiler nenhum sobre como a história se desenrola, porque a gente tem outras questões também para discutir, e sobre isso a gente vai conversar com a especialista em educação, ex-diretora global de educação do Banco Mundial, a Cláudia Costin, que está conosco na linha. Acordou cedinho para conversar conosco, professora. Bom dia, muito obrigada por conversar com a Band News FM. Eu trouxe aqui alguns aspectos da série com relação ao cinema, com relação à atuação, né, dos atores, o modo como ela foi filmada, mas as discussões em torno da tecnologia e do uso da tecnologia pelos jovens talvez seja o tema principal que tenha repercutido mais, né, em todo o planeta. Pergunto, você assistiu a série? A senhora assistiu a série? Bom dia. Bom dia, Carla, Débora, bom dia aos ouvintes da Band News FM. Sim, eu assisti a série. Tudo que trata de adolescentes interessa a todos nós que trabalhamos com educação, com políticas educacionais. E também gostei do ponto de vista, como você destacou, cinematográfico, mas traz uma questão profunda sobre como que as redes sociais vêm afetando, e o celular, né, dada a sua portabilidade, que está sempre com os adolescentes, tem afetado a saúde mental dos adolescentes. Eu vou tentar não dar spoiler, mas é importante entender que as consequências podem ser muito graves. Tem um autor chamado Jonathan Haidt, que escreveu um livro muito interessante que eu recomendo aos pais, aos professores, chamado Geração Ansiosa, em que ele destaca o impacto negativo que uma sobreexposição a redes sociais e aos celulares tem trazido aos pré-adolescentes e adolescentes, gerando vício e gerando um fenômeno que os pais têm menos controle, que é o cyberbullying, quer dizer, aquele bullying virtual. Nós sabíamos lidar com o que acontece no espaço público, físico, concreto, mas não com o que acontece no espaço virtual. Então, é um alerta, eu posso dizer, porque isso todos já sabem, que a série lida com um assassinato, e esse assassinato se dá num espaço de adolescentes. Então, muitas vezes, alerta o Jonathan Haidt, a gente protege demais as crianças, não deixando ir para a rua, porque ele pode estar exposto à violência presencial, e esquecemos que essa criança dorme esse adolescente dorme com o celular do lado da cama, e fica a noite inteira, às vezes, sendo, entre aspas, cancelado ou lacrado, como dizem os jovens, e sofrendo, se expondo à pornografia infantil, juvenil, e isso é muito triste. Professora, a gente tem diversos aspectos para conversar sobre essa série, mas tem um deles, que foi o Luiz Megali, nosso colega, que trouxe, que foi a primeira pessoa a quem assistiu a série. Ele tem 2 filhos, ele tem uma filha pré-adolescente e um filho menorzinho, né? Mas que, enfim, já tem acesso às redes também. E para ele foi muito profundo, tocou muito profundamente, porque ele tem contato com esse universo e ele enxergou,
que fica muito claro na série também, um abismo geracional, que é algo que sempre existiu, né? A gente sempre teve aí os adultos falam uma língua, os jovens adolescentes falam outra, mas nesse caso é um abismo tão profundo que mesmo em contato com os jovens, ele fica difícil de ser enxergado pelos pais, nesse caso da série, pais e investigadores, né, que tentam, e quando eles acham que estão chegando perto ali das pistas, vem uma fala de um adolescente e destrói todo esse castelo de cartas, dizendo, não, você está no caminho absolutamente errado, não tem nada a ver o que você está falando. Esse abismo geracional é algo que fica, né, muito evidente na série, e também o modo como a gente não tem conseguido enxergar a situação pelas quais passam esses jovens. Pergunto, quais são os indícios, quais são os sinais que podem mostrar que esses adolescentes, esses jovens podem estar sofrendo demais em silêncio nas redes? É uma ótima pergunta, porque muitos pais me perguntam, me demandam isso. Eu que já sou avó de não só adolescentes, mas até de um que já tem 23 anos, posso responder isso com. Primeiro, um adolescente em sofrimento, ele é visível, mas infelizmente muitos pais também já estão viciados em celulares. Então, eles ficam na hora da refeição olhando seus celulares, cansados de um dia de trabalho. Eu não culpo que busquem um pouco de lazer no horário de descanso, mas esse jovem, às vezes, os sinais de sofrimento passam despercebidos pelos adultos. Então, é natural que o adolescente seja um pouco retraído ou que não queira compartilhar, como ele compartilhava na infância, tudo com seus pais, mas perguntar se, com perguntas mais concretas, o que ele aprendeu de interessante na escola, qual é o amigo que ele prefere, tá, com qual amigo ele prefere interagir, quer dizer, fazer um pouco mais de perguntas e comentar coisas do seu dia a dia com os filhos. Então, uma receita de bolo, se eu posso dar uma, é nada de celular no jantar, para que um possa perceber o outro. A outra coisa importante é quando e isso não é receita minha, é receita do próprio Jonathan Haidt, é quando o filho vai se recolher para dormir, de preferência o celular sai do quarto, porque antigamente alguns pais tiravam os computadores. Isso era maior, era mais claro, porque o computador é maior, mas o celular é pequeno e atrapalha o sono e faz com que essa navegação intensiva e viciante do adolescente aconteça sem supervisão. Então, o uso do celular deveria ser no espaço coletivo, ou seja, depois do jantar ou pouco antes, no momento que os pais também estão lá presentes, a criança navegar. E prestar atenção quando a criança está ficando quieta demais, conversar mais com a escola, com os educadores, tudo isso ajuda. Não resolve, mas ajuda. E quando a gente fala em tirar o aparelho, eu já penso nos conflitos. Devolve, eu quero celular. Hoje existem vários aplicativos, Cláudia, também, que bloqueiam É, ou limitam o acesso ao celular. Então, de repente, dependendo é da idade da verdade. criança, os responsáveis podem falar: ah, sei lá, tá sem sinal, ih, travou, vai saber o que aconteceu. Porque, por exemplo, tem aplicativos que permitem bloquear o celular por um período, ou eles definem limites de tempo de uso diário. Bloqueio, ó, fiz uma pesquisa aqui porque eu conheço gente que usa e fala que funciona muito bem. Bloqueia, por exemplo, notificação, ou permite gerir todos os dispositivos móveis da família com uma conta. Então, o pai, a mãe, o responsável, eles podem monitorar o que está sendo visto naquele aparelho. Porque eu não sei se a Cláudia concorda, mas eu fico com a sensação de que muitos pais falam: não quero dar o celular para o meu filho, mas todo mundo na escola tem. E aí ele não vai ter? É, Como é que fica essa situação, né, de achar um equilíbrio, Cláudia? Falamos bastante recentemente sobre o uso do celular na escola, por exemplo. é verdade. Primeiro, eu acho que os pais precisam deixar claro para eles mesmo que eles são a autoridade presente. Eu sou a favor de você dar
liberdade, autonomia, construir autonomia na criança, no adolescente, mas isso tem que ser progressivo, é como a introdução alimentar, né? A gente não dá feijoada para uma criança de 1 ano. Né? Por quê? Porque ele tem que estar preparado. E emocionalmente também o adolescente, o jovem, tem que estar preparado. A Austrália criou uma lei que não pode entrar em redes sociais antes dos 16 anos. E pronto. E na família, os pais têm que ser a autoridade que vai ajudar a construir progressivamente a autonomia, mas a gente não pode esquecer que eu tenho uma brincadeira que a família é democrática, mas é mais próxima de uma, entre aspas, monarquia constitucional, ou seja, ter regras claras, mas os pais são a autoridade presente e a criança progressivamente vai criando autonomia para ter suas próprias opiniões, seus próprios gostos, sem expô-la a grandes riscos. Eu volto ao exemplo que eu dei no começo, é preferível o risco físico da rua, de ir até a esquina, até a padaria, do que esse risco emocional gravíssimo que as redes sociais sem controle estão trazendo para a criança, e vou ser mais clara ainda, para os adultos também. Muitos adultos estão se reportando, indo a psicólogos porque estão viciados em telas. Então, vamos ajudar essas crianças a construírem sua autonomia sem perder a autoridade e progressivamente construindo a sua autonomia. Nossa, mas que afirmação forte. Gostei, vou anotar e vou passar para frente a palavra, viu, Cláudia? Que é preferível hoje em dia até um risco, entre aspas, físico de a criança ir em algum lugar, de acabar convivendo com outras pessoas pessoalmente, do que o risco da internet desenfreada, de redes sociais sem qualquer controle. De fato, né? É algo que a série retrata muito bem. Só para complementar, quando eu falei em monarquia constitucional, eu estou pensando o seguinte: as regras têm que ser claras. Toda família tem que ter regras. Essas regras têm que ser compartilhadas, bem explicadas, mas o rei ou a rainha, né, são os pais, né, os responsáveis por essa criança, que vão zelar pelo seu bem-estar, sem esquecer de construir a autonomia progressivamente. E que devem dar um exemplo também, porque não adianta a gente falar, não pode celular na hora do jantar, e aí o pai, a mãe, o responsável está ali mexendo no celular, ou para e usa. Esse é um desafio muito grande também. Muito grande, até porque a criança, ela vê o que os pais estão fazendo, não o que os pais dizem. E nesse sentido, eu tenho uma sugestão para os pais. Opa. Que tal, na hora de lazer, ser vista com um livro na mão? E a gente quer que essa criança, esse adolescente leia mais. Se eles nunca veem seus pais lendo no seu horário de lazer, eles vão associar a leitura com uma obrigação escolar. Não, a leitura é fonte de prazer. Então, uma outra sugestão é readquirir o gosto pela leitura, de preferência do livro físico. Pode ser Kindle também, mas pelo livro físico. E não adianta enganar não, como eu já vi meme, o pai abre assim o livro, coloca o celular dentro, escondido atrás da capa e finge que tá ali. Não adianta, tá? De repente vai olhar, a capa tá de cabeça para baixo. Agora, nessa espécie de monarquia... Criança não é boba. Não é. Aliás, muito pelo contrário, né? Porque eles têm habilidades hoje em dia que a gente não tem e não vai ter, principalmente com a tecnologia. E eles conseguem muitas vezes burlar, né, Cláudia? A Débora está trazendo vários métodos de controle, mas que às vezes não servem porque eles sabem como burlar, como quebrar código, como entrar na internet sem serem vistos. E os pais, eles ficam, claro que, paranoicos com isso. Como fazer para aproximar também os dois lados, né? Para mostrar que esse controle é para a proteção deles, para a proteção da família. Tem que haver esse diálogo também. Eles têm que saber o que está acontecendo, né? E como se comunicar. Sem dúvida. Eu acho que a melhor maneira de exercer a autoridade sem, né, massacrar a criança é explicar sempre os motivos, mas tendo clareza que o espaço para barganha tem um limite, quer dizer, existem negociações possíveis, mas tem um limite que é a proteção da criança. Quer dizer, a segurança daquela criança é o limite de até onde a gente negocia, e progressivamente
liberando, construindo autonomia e explicando os motivos. Vale a pena gastar tempo educando uma criança. Cláudia, no meu papel de jornalista e orientadora para muitas pessoas que hoje fazem perguntas, entrevistam pessoas, eu costumo dizer que não existe resposta errada, mas muitas vezes as respostas boas vêm de perguntas inteligentes. Trazendo isso para o universo das crianças e dos adolescentes, eu percebo que muitos adultos têm dificuldade em conversar com essas crianças e adolescentes. Eu quero pedir uma orientação sua. Por exemplo, para que tipo de pergunta deve ser feita para desenvolver o diálogo? Porque alguém está nos ouvindo e fala: ah, mas eu pergunto para o meu filho, como é que foi legal a escola hoje? Ele responde sim ou não. Então, por exemplo, a diferença de uma pergunta aberta para uma pergunta fechada. A fechada é aquela pergunta que dá a resposta sim ou não, uma resposta mais curta. Enquanto que uma pergunta aberta estimula mais esse diálogo. Então, por exemplo, em vez de perguntar, foi legal o seu dia na escola? Do que você brincou que você mais gostou? Ou, de repente, como foi aquele momento com o seu amiguinho, com a sua amiguinha? O que você poderia dar de sugestão para desenvolver uma conversa um pouco mais elaborada? Aula de chat GPT agora, né? Saber como perguntar é fundamental também. Exato. Como fazer prompt para o seu filho. Isso. Sim, a primeira coisa, falando em engajamento escolar, eu perguntaria muitas vezes o que se aprendeu de interessante hoje na escola. Por quê? Porque a palavra interessante pressupõe que eu, pai, penso que escola é um lugar de aprender coisas interessantes e, portanto, de se engajar. Perguntaria qual é a matéria de que você mais gosta. Por quê? Você tem e compartilhar informações pessoais. Eu falar, por exemplo, no meu trabalho, a Clara é a minha amiga com quem eu mais gosto de conversar. E quem é um amigo que você gosta de conversar mais? Eu tenho uma pessoa que eu tenho uma dificuldade de relacionamento no meu trabalho, que é a tal pessoa. Estou tentando melhorar, mas eu não consigo muito bem. Você tem uma pessoa que você tem dificuldade? Tem alguém que te causa, te dá dor? Porque eu tenho uma pessoa no meu trabalho que me traz dor. É um pouco mostrar que nós nos conectamos, nós temos empatia, nós não vamos fazer a pergunta para criticar a criança, mas ao mesmo tempo que a gente se interessa pela vida dela. Então, a pergunta fechada, como você bem colocou, ela é boa, porque ela leva a que a criança se expanda mais, porque eu estou me expondo para a criança. Uhum. Só cuidado para não falar o nome da pessoa de quem você não gosta, porque aí vai chegar na confraternização da empresa. Criança fala mesmo, né, Cláudia? Essa é a amiga que você não gosta. Daqui, aquela bruxa. Você é aquela... Não, mas bem lembrada. Eu fiz você é bem lembrada, é melhor não dizer. Eu tenho uma pessoa com quem eu trabalho que eu tenho mais dificuldade. Você também tem? Quem é ele? Por que tem? Né? Um pouco, e mostrar para a criança que eu não vou criticar. Tem em educação, se chama isso de a educação afirmativa, quer dizer, positiva. Então, ele vai me contar, em vez de eu dizer, você fez tudo errado, eu vou dizer, conta mais, um pouco que nem terapeuta, fala um pouco mais sobre isso. É isso mesmo? Nossa, eu imagino como você se sentiu, e não, você não deveria ter dito isso. E não julgar, porque muitas vezes é o medo do julgamento ou da bronca que faz com que as pessoas acabem não contando, e não só criança, adolescente. Não vou falar isso porque fulano não vai gostar. Para auxiliar nosso ouvinte, Rogers, ele pergunta, e quando a criança tem só 4 aninhos, pergunta o quê? Como adaptar para os mais novinhos, Cláudia? Olha, é uma ótima pergunta. Eu espero que a criança de 4 aninhos não esteja no celular, porque às vezes nós, adultos, exaustos que estamos com crianças pequenas, damos o celular. Se for muito necessário dar o celular, existem celulares que não têm nenhum outro aplicativo a não ser desenhos, e cuidado com os anúncios também nos desenhos, porque vem anúncios que redirecionam para outras coisas. Mas, Rogers,
na conversa com uma criança de 4 anos, evidentemente, ela vai se organizar de outro jeito. Mas eu voltaria à pergunta: o que você aprendeu que você gostou muito hoje na escola? Me conta um pouco. Criar uma dinâmica que, quando os pais se encontram, conversam sobre o seu dia e conversam com a criança, contando eles também. Hoje eu tive um dia chato, que pena, eu queria ter feito uma coisa que eu não consegui fazer, para que a criança se sinta à vontade quando naquele dia as coisas não deram certo para ela. Então, ter essa prática desde muito pequenininho vale a pena. E sentar com a criança para gastar tempo de qualidade com essa criança de 4 anos, porque ela vai lembrar disso para o resto da vida. Sem dúvida. Mas eu queria aproveitar, pegar como gancho essa questão de criança menorzinha, criança pequenininha, já tem acesso às redes, né, a conteúdo na internet. O que a gente viu na série, Cláudia, é assim, um pré-adolescente que já tem uma outra vida, completamente da vida que ele tem em casa, nas redes, na escola, com esses colegas. Algo que antes, pelo menos eu enxergo assim, acontecia um pouco mais tarde, com 16, 17 anos, e era possível observar de fora toda essa mudança, essa transformação. Isso parece estar acontecendo mais cedo. Essa percepção está correta na sua avaliação? Infelizmente, sim. As crianças estão entrando em redes sociais muito cedo. Aos 12 anos, o Facebook, num determinado momento, divulgou que seria só a partir dos 13, mas é muito fácil para o aluno ou a criança escrever que tem autorização ou forjar autorização. Então, é muito importante que a gente faça cumprir essa resolução e que socialmente não seja aceitável que a criança entre mais cedo. Eu falei agora há pouco que na Austrália, a partir dos 16 anos, mas o ideal é que não entre antes dos 15, 16 mesmo, porque esse menino, o pai descobriu porque foi comprar tinta e tinha um fã, entre aspas, do filho dele, do Jamie, de 13 anos, né? É muito cedo. Imagine se para nós adultos ser cancelado ou ser agredido numa linguagem que os pais nem têm condições de entender por causa dos emojis, aos 13 anos, né? Imagine o sofrimento desse menino e que o leva eventualmente a cometer violência, né? Nós não podemos continuar nessa, como diziam os jovens, nessa vibe. Nessa vibe, isso em meio a tanta informação ou informação errada, fake news, tanta teoria da conspiração, tantas reflexões erradas e tóxicas e negativas, né? Também trata-se muito da questão da masculinidade, de reforço da masculinidade ali. Uma masculinidade associada à violência, que para ser másculo, o homem, o viril, tem que estar ligado à violência. Tem que não gostar de mulher, né, em determinados momentos, se contrapondo ao feminismo, quando na verdade esse não é o contrário do feminismo, né? Então, enfim. É verdade, é verdade. E é importante essa atenção aos garotos. A Cora Ronay alertou para esse problema num comentário, num podcast, dizendo isso: nós estamos vivendo uma sociedade fragmentada em que cada grupo se vê com a questão do espaço de fala e a importância de que mulheres negras, mulheres, e não sobrou muito espaço para o homem, os homenzinhos, os homens em formação, se perceberem como também com direito de fala. Eles não deveriam se sentir sob ataque, eles estão em formação. E a resposta é provar para os colegas no grupo social, né, que a que eles estão vinculados, que eles são másculos. Meu Deus do céu, que cobrança, né? Tem muitas mensagens chegando aqui com os nossos ouvintes, muitos pais preocupados ou até marcando estrelinha aqui, ponto, em relação à conversa. Então percebo que eu estou indo no caminho certo na conversa com os meus filhos.
Que bom. ou mostrando alguns desafios ainda. Por exemplo, o Francisco, ele ficou preocupado. Vou repassar a pergunta. O que que acontece no meu caso? Quando eu faço pergunta sobre a escola para o meu filho, ele só responde sobre futebol e a hora do recreio. Será que é porque ele acha isso mais interessante ou é porque não quer falar de outros assuntos? Olha, Francisco, ah, é natural que as crianças falam. Você pergunta qual é a tua matéria preferida, muitos dizem o recreio, né? E é natural, nós mesmos falamos às vezes assim, até de um trabalho que a gente gosta, gosta da hora do cafezinho. Ah, eu acho que era interessante perguntar para ele, na aula de português, tá ficando, vocês estão lendo bastante ou não estão? Na aula de matemática, você sente que você está compreendendo? Então, sempre coloca que você teve. Eu tive uma dificuldade para entender tal assunto quando eu estava aprendendo na tua idade. Você também tem? É um pouco fechar ainda mais, sabe, a pergunta. E sempre se colocando num lugar de empatia em relação à criança. Porque a criança pode estar se sentindo julgada, compreensível, você é autoridade em relação a ela, a criança, Francisco, mas. E se ele falar de coisas boas, como futebol e hora do recreio, é um bom momento para perguntar: e na hora do recreio você conversa mais com quem? Que eu queria saber um pouco dos teus amigos. Eu tive amigos na minha infância que foram fulano e ciclano, e a gente às vezes brigava, às vezes estava bem, coisas assim. Bom, e uma última perguntinha aqui. Tem ouvinte querendo saber sobre a série. O que motivou a nossa conversa hoje aqui com a Cláudia foi o sucesso da série Adolescência na Netflix. Classificação etária é de 12 anos. Mas eu pergunto para a Cláudia Costin, que é especialista em educação, ex-diretora global de educação do Banco Mundial, se convém colocar crianças nessa faixa etária, talvez um pouquinho menos, para assistir a série com os pais. Você que assistiu, colocaria? Acha que isso pode ajudar no diálogo? Eu acho que pode ajudar, mas eu não colocaria com 12 anos, não. Eu colocaria a partir dos 14 anos, porque ela é um soco no estômago, É. vamos ser honestos. Eu tive dificuldade de dormir depois de assistir. Então, eu acho que do ponto de vista de saúde mental, acho que uma criança um pré-adolescente ainda não está pronto. Eu olharia para 14 anos, 15 anos, porque é uma boa ocasião de pensar junto, de dizer, nossa, que coisa terrível, e me conta, é um pouco abrir o diálogo a partir de assistir a série junto. Muito bem, a gente agradece demais a Cláudia Costin, especialista em educação, ex-diretora global de educação do Banco Mundial, sempre gentilmente atendendo a Band News FM com reflexões mais do que importantes. Obrigada, Cláudia, até uma próxima. Eu é que agradeço e um bom dia a todos. Bom dia. Os nossos